Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que é aqui com você todas as noites, debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje é com muito orgulho que recebemos mais uma vez o engenheiro Carlos Alberto, ele que é titular da Secretaria Municipal de Habitação do município de Guarujá e vai conversar conosco sobre esse tema tão importante que é a habitação nessa cidade, um dos temas talvez, uma das espinhas dorsais aí das questões sociais de Guarujá. Em meu lugar, boa noite, Carlinhos, obrigado pela presença mais uma vez e pelo espaço na sua agenda aí, sei que é bastante atribulada. Boa noite, Valdir. Eu que agradeço o convite para a gente poder falar um pouquinho da nossa pasta de habitação, que é muito importante, né, em relação aos anseios da comunidade aí de terem a sua casa. A gente está à disposição para esclarecer os pontos que forem necessários. Tá certo. A questão da habitação, em alguns momentos, a cidade logicamente busca resolver esse impasse, esse entrave, né, da questão habitacional, da falta de habitação, na verdade, né, das pessoas, e vira e mexe algum outro fato assim ocasiona um problema a mais, a impressão que dá. Eu estou falando especificamente da questão do incêndio da Vila da Noite, que ocorreu na virada do ano, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, onde centenas de casas foram destruídas. Logicamente, isso deve ter aumentado a demanda habitacional da cidade. Na verdade, Valdir, em relação à Vila da Noite, esse núcleo ele já estava inserido dentro do contexto um pouco mais amplo, que é o chamado Complexo Cachoeira. Já se previa? Já se previa, que envolve a Santa Clara, a Vila da Noite e a Cachoeira Plano, no âmbito do PAC 2. Foi um pleito do governo do estado junto à União Federal, porque os municípios, à época do PAC 2, só podiam cadastrar um programa por eixo. Certo. Nós tínhamos cadastrado na habitação o projeto PAC 2 Enseada, ali do Cantagalho e João Guarda, e nós conseguimos, por intermédio do governo do estado, emplacar mais um PAC 2 no eixo habitação. E então essas famílias, todas elas estão inseridas no PAC 2, no chamado Complexo Cachoeira. Embora a gente está tomando todas as providências em relação a essas famílias, mas elas, em termos de habitação, elas já estavam, vamos chamar assim, já garantidas dentro de um projeto um pouco mais amplo, que é o chamado PAC 2 Complexo Cachoeira. Ou seja, vítimas de incêndio ou não, moradores ali daquele complexo já estavam contemplados com novos programas habitacionais? Todos já estavam. Uma parte no caso, com habitação nova, inclusive essa parte que se incendiou, uma boa parte estava em área de proteção ambiental, que já seria removida como casa nova, né? E teria uma parte que é uma parte mais acima, que seria de consolidação, onde aparece uma parte bem clara de consolidação ali na Santa Clara, mais perto da Tancredo Neves. Ali você vê que as casas estão bem distribuídas, tem até pavimentação. Ali realmente é uma consolidação. Você vai qualificar e vai regularizar. O problema do incêndio é que apressou a fragilidade social das famílias. Sem dúvida, a gente teve que tomar algumas providências emergenciais e amparar essas famílias. Nós temos, para você ter uma ideia, no nosso primeiro atendimento, nós tínhamos feito um pré-cadastramento de cerca de 208 famílias. Aí nós fizemos um afinamento, até porque, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam disso. Nós tínhamos a comissão de moradores, junto com a equipe de cadastradores da prefeitura e também dos agentes de saúde, e a gente chegou, na verdade, nas pessoas que realmente residiam. Então, hoje, a gente somando, hoje saiu um terceiro lote de locação social, que totalizam 147 famílias em locação social. Estamos reavaliando mais 19, então o número que deve chegar de locação é entre 150 a 160 famílias dentro desse processo de locação social. E a gente também, por intermédio da Secretaria de Ação Social,
está também, além dessa questão de locação social, as famílias também que têm questão de emprego, que estão desempregadas, a gente também está disponibilizando, na medida do possível, também alguns serviços de frente, algumas vagas na frente de trabalho, até para se dar um reforço em torno de 800. Nessa hora tudo ajuda, né? Tudo ajuda, além do amparo que foi dado emergencialmente ali nos primeiros dias, alojando as pessoas ali na Santa Clara, na escola Santa Clara, dando o alojamento e vamos chamar assim, o primeiro atendimento. Agora a situação vai aos poucos tentando se normalizar essa situação. E, inclusive, estivemos, eu e a prefeita, a semana passada, até inclusive na Secretaria de Habitação do Estado, pedindo até que agilizasse os procedimentos dessa obra, inclusive, em função até desse sinistro que houve, né? Claro. Bom, eu vou pegar uma procuração aqui do engenheiro Carlos Alberto Soares, e muito telespectador da programação de cidade ou das TVs locais pode até não conhecê-lo com aquela intimidade que muita gente se conhece, aí um político ou outro, uma pessoa com mais visibilidade. Mas o engenheiro civil Carlos Alberto Soares é ligado às questões habitacionais do município de Guarujá há muito tempo, há mais de uma década, né, Carlinhos? Você tinha cabelos pretos ainda quando entre prefeitura e MUG são 34 anos, trabalhando com habitação uns 15 a 20 anos aí. Tinha cabelos pretinhos, negros ainda. E, logicamente, você participa desse ambiente, vive nesse ambiente, vivencia esse ambiente já nesses 30 e tantos anos e tem uma visão clara das necessidades habitacionais de Guarujá. Em 2011, você estava me contando, antes de começarmos a entrevista, foi concluído um plano habitacional no município de Guarujá, um plano habitacional de interesse social. É possível hoje dizer a necessidade habitacional de Guarujá? É possível dizer o número de habitações necessárias para resolver 100% do problema? Que seria uma utopia também. Obviamente a dinâmica disso é muito grande, mas esse plano habitacional de interesse social, que inclusive você para obter recursos junto ao governo federal, você precisa ter esse plano. É uma radiografia de todos esses núcleos subnormais, da população e as carências físicas também. Então a gente tem hoje apontado em 2011 nesse nosso plano, que a gente está inclusive fazendo uma revisão agora, cerca de 33 mil famílias em condição dentro dessa área informal. Mas que fique bem claro, não é que existem 33 mil famílias morando em palafita, sem casa, não é isso. A gente pode falar seguramente que nesse plano que foi apontado, que cerca de um terço, cerca de 12 mil famílias aproximadamente, tinham necessidade de uma casa nova. Correto. Ou porque moravam em área de mangue, área de proteção ambiental, em morro, enfim, que necessitavam por algum motivo de remoção. Via de regra até em função da precariedade da habitação. E cerca de 20 mil unidades aproximadamente são casas que o que você precisava era dar uma qualificação, ou seja, levar a infraestrutura, seja água, energia, rede de esgoto e uma parte importante que é a regularização fundiária, porque muitos desses núcleos, se você entrar, por exemplo, se você entrar hoje ali na Vila Edna, que faz parte dessa listagem, você vai falar, mas a Vila Edna tem até asfalto, tem tudo, como está na subnormalidade? Porque a parte fundiária não está resolvida, ele está na subnormalidade, mas você vê que é um exemplo claro de núcleo que precisa de qualificação, que é a rede de esgoto que está em implantação pela Sabesp agora, e da mesma sorte a regularização fundiária. Então você vê que tem uma diferenciação entre... Que não é só da casa, não é só a chave da casa. Não. Exatamente. Então quando você fala em 33 mil, que é um terço da população fixa, é um número alto, lógico que é alto, mas seguramente desses 33 mil, um terço realmente é por habitação nova e 2/3 é por qualificação. Obviamente alguém vai me dizer, bom, mas na cidade formal também não existe pessoas morando de aluguel? Também existe. Então a gente pode falar que você tem hoje um déficit na subnormalidade ou nas áreas informais de 12 mil unidades novas, aonde a gente já tem praticamente 6 mil unidades já contratadas, que estão em andamento ou estão prestes a iniciar.
E tem as outras 6.000, a gente tem um processo de buscar recursos, seja junto ao governo federal, ao governo estadual, ou seja, você tem um norte, você tem uma diretriz, você sabe o que precisa. Então a gente tem uma grande radiografia da cidade, mas seguramente da área de subnormalidade ou áreas informais, a gente, isso foi apontado no PLIS, praticamente 50% já está viabilizado. Estamos correndo atrás dos outros 50%, alguns nós já estamos encaixando em programas novos. Claro. O Minha Casa Minha Vida é um exemplo que está ali, sem esquecer da cidade formal, onde as pessoas obviamente moram de aluguel, enfim. Você tem aí seguramente mais um déficit de 10.000 unidades, seguramente em termos da cidade formal. Certo. O município enfrenta o problema grave da falta de recursos, né, Carlinhos? O município não tem como implantar um conjunto habitacional se não conseguir recursos do Estado ou da União, né? Qualquer município, se não tiver o apoio dessas duas esferas de governo, não consegue tocar sozinho um programa habitacional. E na Baixada Santista, na região metropolitana, você tem um agravante, que é os problemas de áreas disponíveis. As prefeituras, estou falando mais em relação a Guarujá, correto, nós não temos áreas públicas para projetos habitacionais. Então, qualquer projeto habitacional novo, você tem que comprar uma área nova. É mais um custo, porque as áreas aqui são caras. Além da fragilidade do solo, que se implica em fundações profundas, mais gastos em fundações, e na própria rede de infraestrutura elas saem mais caras também, a questão de falta de áreas. Então, qualquer empreendimento novo que você tem que fazer, você tem que desapropriar uma área, você tem que adquirir uma área. A última área pública edificante que a gente tinha, nós utilizamos elas aqui no Cantagalo para produção habitacional. Correto. A gente tem muita área livre, mas área de jardim, área de proteção ambiental, a gente não pode estar construindo. Aliás, esse é um problema que afeta a região metropolitana da Baixada Santista. Essas áreas de preservação que você não pode construir, porque elas estão suspensas nesse sentido. E nós não estamos falando de áreas em qualquer outro município, em qualquer outra região, estamos falando de áreas em cidades litorâneas, cidades turísticas. Você sabe que há um ano atrás o governo estadual também apresentou o seu plano de habitação estadual. Claro. É engraçado que a maior carência de habitação está justamente na região metropolitana da Baixada Santista e na região metropolitana de São Paulo. Entendo. Porque se constrói muito no interior, porque a terra é mais barata, você tem mais terra, é mais fácil. As fundações são mais leves, são mais fáceis. Enfim, o terreno é melhor. Então, realmente, isso foi apontado no próprio diagnóstico do Plano Estadual de Habitação. A carência nesse sentido. Tanto que tem uma coisa interessante. Você sabe que tem esse programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, mas ele tem um convênio, vamos chamar assim, com o governo estadual, onde o governo estadual também aporta recursos para fechar essa equação, que é o chamado Casa Paulista, recurso do Casa Paulista. E esses recursos do Casa Paulista, praticamente no interior, eles estão dando uma diminuída. Permanece justamente da região metropolitana de São Paulo e a Baixada. Por quê? Porque estão as maiores carências, que a maior dificuldade para conseguir áreas. A gente está, inclusive, até te adiantando um ponto, o próprio governo do Estado, a gente conversa muito para programas habitacionais, justamente para produzir habitação por 50% que a gente não tem programas ainda e nem recursos. E o governo do Estado também tem dificuldade em conseguir áreas, em compra de áreas para produção habitacional. Até pelo custo. Até pelo custo. Se falta dinheiro para o Estado, o que dirá para a gente? Né? É complicado, porque as terras aqui são caras. E o problema habitacional, ele acaba se imiscuindo aí nas outras questões, né? Logicamente, quando o Guarujá vai à mídia com as questões de violência, questões de criminalidade, toda a sociologia se encarrega de fazer logo um diagnóstico, também Guarujá, com aquele monte de favela, com aquele monte de coisa. Mas é um problema que, aparentemente, pelo menos se percebe que é tratado com seriedade. Esse diagnóstico foi concluído em 2011,
deu origem à criação de uma Secretaria Municipal de Habitação. Logicamente, isso já é um modo de enfrentar com mais seriedade a questão. Né? Sem dúvida, mostra o interesse e a preocupação dessa administração, da prefeita Maria Antonieta, com as questões habitacionais. Isso sem querer defender, prefeito A, prefeito B, já é uma questão de seriedade. Dentro da estrutura da prefeitura, sem dúvida, a criação da Secretaria de Habitação, com recursos próprios, enfim, é muito importante até para você encurtar alguns caminhos e conseguir recursos para a nossa área de habitação. O orçamento de 2013 ainda não previa a criação, a existência da Secretaria de Habitação, logicamente que foi elaborado em 2012. Isso. Mas agora para 2014 a perspectiva é melhor? Sim, porque já existe um orçamento específico para a habitação, já previsto na lei orçamentária. Certo. Bom, temos a questão, em 6 de novembro, quando o engenheiro Carlos esteve aqui no programa Assunto Cidade, o Guarujá vivia aquele drama, né, das ocupações irregulares. Várias áreas públicas ocupadas aí numa movimentação aparentemente orquestrada e organizada, talvez com algum interesse político, não se sabe, não se dá. Também não há necessidade mais de saber, porque o problema aparentemente foi resolvido, né? As questões, por exemplo, a ocupação do Cantagalo e de outras áreas públicas, aparentemente foi equacionado com a desocupação, finalmente, dessas áreas que servirão, não que tirando aí a necessidade de algumas daquelas pessoas que invadiram, mas, logicamente, que os programas já estavam em andamento, não poderiam sofrer essa interrupção. Né, cara? Não, sem dúvida. Só para te pontuar em relação essas questões das áreas invadidas, eu posso citar uma que nem é da minha pasta, mas só para esclarecer, ali no Santo Antônio, ali vizinho ao campo de futebol ali que tem um reservatório de macrodrenagem, né? Essas obras já foi dada ordem de serviço, a empresa já está se mobilizando em termos de detalhamento de projeto, enfim, isso já está resolvido. E na parte habitacional, eu tinha 2 problemas sérios, 2 não, 3 na verdade. Um era o fundo do Parque da Montanha, que as famílias já foram retiradas, e o Parque da Montanha, que são quase 2.000 unidades, continua em execução. Nós tínhamos um problema ali no antigo Par Vila do Sol, de Morrinhos também, que ali faz parte da 4ª fase do Favela Porto Cidade, que é no âmbito do PAC 1. A gente tem previsão de demolição das unidades. A gente até fez uma demolição prévia dos acessos, até depois da reintegração, para evitar novos problemas. E agora está em licitação a demolição do restante, que ali faz parte da 4ª fase do PAC 1. Inclusive, a gente já reprogramou essa etapa, que originalmente era 400 unidades, vamos fazer 300 unidades a mais, aí dá quase 700 unidades, um pouco mais de 736, até para a nossa demanda reprimida. Então, e a área mais importante que quando eu vim aqui eu perdi mais tempo, não. Nos dedicamos mais tempo, perder tempo não. O sentido aí, no caso, era de fazer uma explicação maior, era justamente a área do Cantagalo e João Guarda. Até comentei que as ordens de serviço estavam expedidas, estava para começar o serviço, e houve uma invasão nas 4 quadras que estavam livres para fazer a primeira produção habitacional. Isso já foi solucionado, foi desocupado. Hoje, nós já estamos com plantão social dentro da área, estamos com o trabalho de regularização fundiária também dentro da área. A licitação relativa a obras de infraestrutura e construção do centro comunitário, já estamos fazendo um serviço de topografia e montagem de canteiro e refinando os projetos. E da mesma sorte a parte de produção habitacional, que é um pouco diferente do PAC 1, a produção habitacional do PAC 2, ela é ligada ao Minha Casa Minha Vida, ou seja, a prefeitura aprova o projeto e a empresa é contratada pela Caixa. Entendo. A prefeitura só faz o chamado edital de chamamento, ou seja, a escolha da empresa, que à época já tinha sido escolhida, até eu comentei aqui. Hoje, essa empresa, o que avançou? O projeto está aprovado, já está com o alvará de construção emitido, só está faltando a assinatura com a Caixa para começar as obras.
mas eu já estou até me adiantando em alguns pontos. Para você ter uma ideia, a semana passada tivemos uma reunião com as 2 empresas, uma que já está em campo, que é a parte de infraestrutura, e a que está se mobilizando para entrar agora, que é da parte de produção, que existe uma interface de obras entre elas, de cronogramas, ou seja, essas 4 primeiras quadras, que são cerca de 400 unidades, ela tem que ter a infraestrutura privilegiada para que eu tenha funcionalidade. Então, isso a gente já está trabalhando já praticamente há um mês em cima disso. Nós estamos até adiantando alguns passos. Claro. Isso, você percebeu à época, em novembro, que eu tive aqui a minha agonia, eu falei, nossa, eu preciso entrar e estou amarrado. A comunidade, isso é muito importante, houve a compreensão da comunidade, fizemos reuniões com as lideranças na prefeitura, fizemos na área, hoje a gente está trabalhando em conjunto, ou seja, está apaziguado e nós estamos trabalhando dentro da área justamente para o bem de todos. Isso foi explicado. O programa é para beneficiá-los diretamente a comunidade vizinha, a área, né? Sem dúvida, ali você vai ter cerca de 1.200 unidades novas e eu vou ter a consolidação de cerca de mais 1.300 unidades. O total vai estar beneficiando 2.500 famílias, onde esse projeto ele tem uma coisa diferenciada. Além das famílias do Cantagalho, João Guarda e Cidade Atlântica 2, eu comentei com você que ele tinha algo de diferente que a gente conseguiu junto ao Ministério das Cidades. A gente tem uma parcela dessa produção habitacional que é para famílias que ocupam áreas de risco e de morro, ou que ocupam ou que estão em locação social retirados há algum tempo. Eu tenho, por exemplo, cerca de 126 famílias que foram removidas já há algum tempo da Vila Baiana, que vão ter uma casa nova nesse Cantagallo. Então é muito importante isso, que é um programa integrado na região, ou seja, todos esses núcleos se conversam. Isso é muito importante. Isso a gente só conseguiu porque a gente tem hoje uma secretaria estruturada e tem um plano habitacional, um diagnóstico que é muito importante. Eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo comercial e retomar esse assunto que é de suma importância para o município, até para que as pessoas se tornem fiscais dessas áreas públicas, né? Como você disse, a carência de áreas públicas é um dos maiores entraves à resolução definitiva, e até utópica dessa questão habitacional. Mas é importante que a população tenha essa consciência da importância da existência dessas áreas e da disponibilidade dessas áreas. Mas eu vou te pedir licença para a gente fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos já a conversar sobre esse assunto. Fique conosco que é rapidinho. Pitangamal, centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil, número 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitangamal, que garante infraestrutura e conforto para compras ou lazer. Experimente, passe uma tarde no Pitangamal e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Café e Tabacaria Buenos Aires, o restaurante japonês David Du e o Espetinho Leomil. No vestuário, a boutique Fruto Doce e a Kátia Peixoto Lingerie fazem a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Beleza e saúde você também encontra no Pitangamal, com o talento e a eficiência comprovada da Cláudia Herr e da Diná Podóloga. Além disso, o Pitangamal também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitangamal, sinta-se em casa, a casa é sua. O IGC do MEC confirma. O UNAERP faz parte do Grupo de Excelência do Ensino Superior. O Índice Geral de Cursos do MEC é o principal indicador de qualidade da educação superior no Brasil e posiciona a UNAERP entre as 10 melhores universidades públicas e privadas do estado de São Paulo e uma das melhores do Brasil. Parabéns, coordenadores, professores, colaboradores, ex-alunos e alunos. UNAERP 90 anos. Faça parte dessa história. Processo seletivo. Provas agendadas. Inscreva-se.
Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Meus amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o engenheiro civil Carlos Alberto Soares, ele que atualmente é titular da Secretaria Municipal de Habitação, um órgão público criado na atual administração municipal, e que é, como o próprio engenheiro Carlos falou, fruto de um diagnóstico concluído em 2011. A criação da secretaria era o passo seguinte necessário para a implantação dos programas habitacionais necessários à resolução desse diagnóstico de um item tão importante para o desenvolvimento social e econômico do município de Guarujá. Muita gente, como nós falamos no primeiro bloco, muita gente, quando a cidade vai à mídia com questões de violência e tudo, muita gente coloca nessa questão habitacional, na fragilidade social das habitações, ou seja, na existência de numerosos núcleos subnormais, as famosas favelas, a origem desses problemas sociais. Aqui não se está defendendo a administração A, a administração B. Na verdade, só estamos concluindo que o problema vem sendo enfrentado de frente e com coragem, justamente pela presença na secretaria. Eu estou advogando aqui o engenheiro civil Carlos Alberto, que atua nesse setor em Guarujá há mais de 30 anos e tem uma percepção privilegiada dessas questões. No primeiro bloco, o engenheiro Carlos Alberto Soares explicou para os telespectadores do programa Assunto Cidade as ações desenvolvidas pela Prefeitura no calor do incêndio ocorrido no dia 31, na virada do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, onde centenas de residências ali na Vila da Noite foram destruídas por um fatídico incêndio. O engenheiro Carlos explicou que essas famílias, apesar de vitimizadas pelo incêndio, elas já estavam, assim como outras não vítimas daquele incêndio, em programas habitacionais já elencados aqui para o município de Guarujá. Retomando a todas aquelas questões, a questão das invasões, logicamente, felizmente foi resolvida com o apoio da Justiça, com as ordens para a desocupação das áreas, e os programas passaram a ser passaram às fases seguintes, como já se previa no seu planejamento. E como que estão os programas habitacionais que dependem de verbas federais, ou seja, PAC 1, PAC 2, Minha Casa Minha Vida? Como que o município está se preparando para a aplicação desses recursos? Tá. A gente já está em andamento há algum tempo, no âmbito do PAC 1, o chamado Favela Porto Cidade, que vai estar beneficiando os moradores do sítio Conceiçãozinha e da Prainha, onde a gente tem uma produção habitacional da ordem de 2.500 unidades. Só no Parque da Montanha são cerca de 2.000. Eu já tenho hoje cerca de 820 unidades já em construção. Estamos tocando também as redes de infraestrutura.
Na Prainha mesmo, a gente tem mais Na Prainha a gente não tem muito espaço, a gente entregou 38, estamos concluindo agora mais 76 até o meio do ano. Depois tem mais uma pequena parcela de 60 unidades, total dentro da Prainha são 174, que depende de uma remoção de famílias, porque lá realmente a grande parte vai ser consolidação, cerca de 1.600 vão ser consolidadas da linha férrea para a cidade, onde a grande remoção se dá da linha férrea para o estuário, obviamente, que são as piores casas, e também em função de expansão portuária. Vai permitir expansão portuária. E eu comentei no bloco anterior a quarta fase, que é em uma área de Morrinhos, que é no antigo Par Vila do Sol, que agora tem um novo nome, é Porto Belo, é a quarta etapa, que vai ser feito com recursos do PAC 1 e do Minha Casa Minha Vida, são mais 736 unidades. Então, na verdade, você vê, eu falei 2.500, mas dá um pouquinho mais, dá cerca de 2.700 no PAC 1, eu tenho no PAC 2, no complexo Cachoeira, que é do Estado, mais 1.400, aqui no PAC 2 também, aqui no Cantagallo e João Guarda, são mais 1.200, eu tenho aí praticamente quase 6.000 unidades, tá? Tem também uma outra... Que já é metade daquele diagnóstico. Que já é metade. Tem mais um restinho que me falta fazer lá no Acaraú, de 20 unidades. Ainda remanescente, houve um problema ambiental, temos que ter entregamos cerca de... lá de 70 unidades, ali do Rio Acaraú, faltou mais 20. Então tem alguns picadinhos para fazer, 20 lá no Acaraú. Santa Cruz do Navegantes também, que a gente teve um processo ambiental longo, nós estamos agora licitando a licença de instalação, são cerca de mais de 250 unidades. Somando tudo isso aí, por isso que eu falei que eu tenho cerca de 6.000 unidades, 6.500 unidades já viabilizadas, tá? E fora isso, é importante também citar, a gente tem o que a gente chama de Minha Casa Minha Vida Puro, que Puro? A gente chama de puro, na verdade, porque ele não tem ligação nem com o PAC 1, nem com o PAC 2. Correto. Na forma original do Minha Casa Minha Vida, onde as empresas interessadas, elas entram com um projeto na prefeitura e assinam diretamente ou com a Caixa Federal ou com o Banco do Brasil, projetos habitacionais. Elas adquirem a área e fazem o projeto? Adquirem a área e fazem o projeto. O nosso grande parceiro, nosso grande parceiro nesse caso aí do banco é a Caixa Federal. A gente tem inclusive um projeto muito interessante aqui no Jardim Virgínia, que é para funcionários públicos, faixa 2, são cerca de 700 unidades, está muito adiantado, inclusive o próprio sindicato tem até um pré-cadastramento de interessados, vamos chamar assim, pelo que a Márcia Ruth me falou outro dia, já tem mais de 900 interessados, ou seja, existe uma demanda também para essa faixa de renda. Temos também aqui no vizinho à Cachoeira, atrás do Atacadão, também tem uma proposta de Minha Casa Minha Vida, o chamado Cachoeira 1 e 2, que não tem nada a ver com o PAC 2 do Estado, também está muito adiantado, ali são 736 unidades, também deve estar finalizando também em breve a assinatura desse contrato. Entendo. Existe um projeto muito grande para o Perequê, lá no Perequê são cerca de 2.500 unidades, esse ainda está um pouco mais cru, mas existe um projeto em fase de aprovação, ou seja, quando eu comentei que a gente está trabalhando também para verificar não só a demanda da informalidade, mas da cidade formal, em relação a isso que eu estou te falando, é o Minha Casa Minha Vida. Nós não estamos parados. Existe conversação junto ao governo do Estado. Eu comentei com você agora há pouco que a gente tem no PAC 2, aqui no Cantagallo, existe uma produção habitacional já voltada para famílias de risco alto e muito alto aqui da Serra de Santa Amaro. Mas nós estamos em tratativa com o governo do Estado de se tentar, num programa que o governo do Estado chama de Litoral Sustentável, algo muito mais amplo, semelhante ao que tem no Serra do Mar em Cubatão, para estar favorecendo não só as famílias que eu já citei aqui
da Serra de Santa Amaro, da faixa da Enseada, Vila Baiana, Vale da Morte, Vila Júlia, mas também a outra face da Serra de Santa Amaro. Que é o lado de lá. Que é o Outeiro, que é o Cachoeira Morro, que é o Jardim das Flores, que é a Vila Edna Morro, que é o Jardim Bela Vista ou o Macaco Moeda, ou seja, há uma demanda muito grande também no morro e existe uma tratativa junto ao governo do Estado, onde o governo do Estado compraria uma área na região, que inclusive eles estão em vista já, inclusive, para se produzir um grande número de habitações, para aí sim, para complementar o que a gente está conseguindo trazer de morro já numa primeira fase aqui no PAC 2, no projeto Enseada. Ou seja, a gente trabalha muito, Valdir, para tentar viabilizar na parte habitacional essas demandas que a gente tem, que são muitas. Quanto a isso, você pode ter certeza, você me conhece bem, a gente trabalha muito em cima disso, a prefeita nos aperta muito em relação a isso e a gente tem que fazer isso. As prefeituras, não só Guarujá, mas qualquer projeto habitacional, nós tínhamos comentado no bloco anterior, se não tiver um apoio financeiro, seja do governo estadual ou o governo federal também, é impossível você tocar um projeto habitacional de porte só a nível do município. Isso realmente é uma utopia. E nós trabalhamos, conversamos com essas duas esferas de governo e tem não só projetos em andamento, mas também projetos já alinhavados. A gente não está parado. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou fazendo nada, por exemplo, para tal área. Nós estamos trabalhando em cima. A gente tem, em função até desse nosso grande diagnóstico, que é o nosso plano local, a gente sabe das carências, das necessidades, que tipo de ação a gente tem que ter. Se eu tenho menos recursos, eu posso fazer um projeto mais de consolidação, eu sei que área que eu posso entrar. Se eu tenho mais recursos e eu preciso um projeto de produção habitacional maior, eu sei que núcleo, que demanda que eu vou buscar. Entendo. Isso a gente sabe em função desse plano, desse diagnóstico, porque você conhece a realidade do município. Embora a gente comenta, né? É fácil a gente estar de fora e criticar, mas a gente trabalha muito nesse sentido, Valdir. O cidadão que, como você falou, você tem um diagnóstico daquelas necessidades, críticas, né? Daquelas situações críticas de pessoas que precisam, ou que residem em costas, em áreas de risco, ou em núcleos subnormais, ou que precisam sair da prainha para a expansão portuária. E eu digo assim, com relação àquelas pessoas, como nós falamos no primeiro bloco, pessoas que vivem na casa de parentes, ou teria até condições, vamos dizer assim, de sair e adquirir um novo empreendimento. Essa pessoa, o que ela faz, o que ela deve fazer hoje no Guarujá para se posicionar como um candidato a uma moradia? Então, 2009, 2010, a prefeitura ela fez um grande cadastro do Minha Casa Minha Vida, não sei se você lembra. Esse cadastro ele permanece. Aliás, a nossa secretaria vem até atualizando informações das pessoas em termos de endereço, sobre mudança de endereço, onde ela está, até porque a grande maioria mora de aluguel ou é coabitante. A gente está até atualizando alguns dados nesse sentido. Por quê? O Minha Casa Minha Vida puro, ele vai estar favorecendo essas famílias. Nós não esquecemos dela, ao contrário. Então, à medida que a gente vai estar conseguindo, eu comentei aqui sobre o Cachoeira, o Cachoeira 1 e 2, certo. Não do Estado, mas aquele atrás do Atacadão, as famílias que estão cadastradas no Minha Casa Minha Vida terão oportunidade. Da mesma sorte, essa proposta que eu comentei lá do Perequê. Enfim, existe um cadastro também das pessoas que moram na cidade formal, vamos chamar assim, ou de aluguel, ou de coabitante, enfim. Essas pessoas, elas estão cadastradas no Minha Casa Minha Vida, esse cadastro existe, está em poder da secretaria, e a gente sabe que se eu tenho um projeto para uma região, a gente sabe aonde que a gente pode se dirigir essa demanda. A gente não trabalha só com a subnormalidade, também trabalha com a cidade formal. Embora a subnormalidade, esses assentamentos, onde a precariedade é maior, onde vamos chamar assim, a premência é maior, existe uma importância muito grande. Nós não podemos esquecer das famílias que também moram de aluguel, enfim.
e tem condições até de querem pagar. Já galgaram um degrau social de forma a poder adquirir sua casa pronta. E existem as várias faixas dentro do Minha Casa Minha Vida, dos empreendimentos, justamente para encaixar essas pessoas, essas demandas. O sujeito que ganha A, ganha B, ganha C, para cada faixa salarial. Para cada faixa, porque Uhum. existe um subsídio do governo federal. Então, dependendo da faixa, o subsídio, por exemplo, de 0 a 3, o subsídio do governo federal é muito grande. Quando vai mudando de faixa, o subsídio diminui. De qualquer maneira, o Minha Casa Minha Vida é uma boa forma de aquisição de uma casa, é bem compensador. Bom, de qualquer forma, é esclarecedor saber que daquela entrevista de início de novembro, quando a cidade vivia aquele drama das invasões, para agora, meados de janeiro, as coisas já andaram o suficiente para que as pessoas percebam que os projetos não eram projetos falaciosos, não eram fantasiosos, eram projetos reais, que já estão, inclusive, em andamento no Cantagalo. Estou falando isso já concluindo, assim, vamos dizer, a entrevista pelo nosso tempo que se encerra, mas esperando assim que outras oportunidades nós tenhamos de conversar aqui no programa Assunto Cidade para falar de um assunto tão sério como esse, que você leva com a seriedade que as pessoas precisam levar quando atuam num determinado setor tão específico. Queria te agradecer e deixar um espaço para você concluir alguma coisa que eu não tenha tido o talento para lhe perguntar. Não, imagina, eu agradeço o convite, a oportunidade de a gente poder esclarecer esses pontos. E, como eu digo, eu vou estar sempre à disposição de vocês aqui para estar informando em relação à Secretaria de Habitação. Uma disposição. Obrigado, engenheiro Carlos Alberto Soares. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Fique conosco.